E hoje é o programa Caminhe para os Investimentos, toda terça e quinta-feira, às 7h07 da noite. Eu venho aqui para falar com vocês a respeito de investimentos e de transformação, né? Porque eu não quero falar para quem está buscando dicas, sugestões, atalhos para os investimentos. Eu quero falar para quem realmente está buscando a transformação da sua vida financeira através dos investimentos, né? Então, é para quem está começando, para quem sabe pouco sobre investimentos, para quem quer aprender um pouco mais sobre investimentos, mas sempre eu vou trazer aqui uma abordagem que é mais holística. É bonita essa palavra holística, né? Mas é uma abordagem mais integrada com a sua vida, né? Trazer os investimentos para a vida das pessoas normais, né? Parar para desmistificar de vez essa questão dos investimentos, o medo de investir, né? E o tema de hoje é: investimentos são apenas números? Quando a gente procura a palavra investimento no Google, o que é que vem? Se você procura naquela parte das imagens, né? O que é que vem? Gráficos, números, dinheiro, um monte de imagens que remetem a coisas matemáticas, né? A assuntos que são de exatas. E a maioria das pessoas, como eu, que não gosta muito de números, olha para aquilo e fala: meu Deus, o imaginário coletivo, né, de que os investimentos são uma coisa totalmente de outro mundo, são uma coisa que, para você entender os investimentos, você vai ter que aprender um monte sobre matemática financeira, você vai ter que aprender um monte sobre porcentagem, sobre mercado de capitais, você vai ter que fazer um curso em Harvard, né? Você vai ter que entender um monte de coisa, e os investimentos não são isso. Definitivamente. Óbvio que existem níveis, né, de investidores, mas para quem está começando, para quem está saindo do zero, que nunca investiu, não sabe nada sobre investimentos, quando chega nesse mundo, essa é a primeira reação. Fala assim: isso não é para mim. Porque é muito difícil, tem muitos números envolvidos, e aí você pira o cabeção e fala assim: eu não vou investir, porque realmente é muito complicado. E aí o cérebro, né, aquele nosso amigo que não gosta que a gente sofra, né, ele vai lá, ele coloca aquela trava, assim: olha, não quero que você sofra, então não vai aprender nada que vai te fazer sofrer, que faz você correr do negócio. Aí você não quer mais nem saber de investimentos, você começa a criar um bloqueio com relação aos investimentos e, consequentemente, você acaba perdendo a chance de investir, de começar a investir e investir de forma correta. E por que eu digo que investimentos não são sobre números? Porque você tem que entender com relação aos investimentos, você tem que trazer isso, principalmente para quem é de humanas, tá? Trazer isso para um outro tipo de abordagem. Se você for procurar, por exemplo, no Google também, a definição de renda fixa, ele vai te dizer que é qualquer investimento que você tenha a remuneração definida no momento da aplicação do título. O que isso significa? Nada, né? Vamos facilitar. O que é renda fixa, gente? Renda fixa nada mais é do que o mercado de empréstimos. Todas as vezes que você está na renda fixa, você está emprestando para alguém. Não importa se você está emprestando, se você não sabe exatamente para quem que você vai emprestar, eu vou explicar para você justamente nessa live, porque a ideia aqui é justamente você entender que não é somente sobre números. E vamos lá, voltando. A tal da renda fixa. Então, você tem um conceito totalmente difícil de entender se você for procurar o que é renda fixa. E renda fixa nada mais é do que um mercado de empréstimos, tá? Vou explicar. Por exemplo, se você
resolve investir no Tesouro Direto. Por quê? Porque todo mundo fala que Tesouro Direto é bom para reserva de segurança, e darará, e você vai ver vários vídeos de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, você não está entendendo absolutamente nada. Você tem que começar do básico. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando para o governo brasileiro. Sim, você está emprestando dinheiro para o governo. E por que cargas d'água o governo precisa de dinheiro emprestado? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque o governo só consegue gerar faturamento, renda, né, através da cobrança de impostos. A partir do momento que a cobrança de impostos não é mais suficiente para pagar todas as despesas do governo, o que ele tem que fazer? Pedir empréstimo. E como é que ele pede empréstimo? Ele vende títulos da dívida pública. Então, ele vai lá e oferece para o mercado, para os investidores grandões, tá? Porque o Tesouro Direto, ele não vende só para a pessoa física, ele vende para os grandes bancos, ele vende para os fundos de investimento. Aí, o que ele faz? Ele oferece lá. Como o governo, ele não é lá uma pessoa muito confiável, né? E como a gente sabe que existem vários problemas que acontecem aí no governo, o que acontece? Ele tem que oferecer uma taxazinha a mais de juros, né? Principalmente para os títulos lá de longo prazo. Mas o que importa aqui é você entender que o que você está fazendo quando você investe no Tesouro Direto? Você está emprestando o seu dinheiro para o governo, que é a instituição soberana dentro desse país. Por isso que dizem que o Tesouro, por isso que o Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro que existe. Por quê? Porque se o governo não pagar as dívidas, ferrou, né? Tudo que está para baixo, todos os bancos financeiros, tudo está lascado. Então, por isso que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe hoje no país, né? Então, entendeu? Quando vocês estão vendo que até agora eu não falei nada sobre números, né? Eu estou explicando o conceito dos investimentos, porque é assim que você consegue entender se você vai investir nisso ou você não vai investir nisso. Eu quero emprestar meu dinheiro para o governo? Quero, então eu vou lá e invisto no Tesouro Direto. Não, nem ferrando, meu dinheiro para o governo já não basta os impostos que eu pago. Então não invista no Tesouro Direto, porque você está sim emprestando para o governo. Quando você fala em um CDB, bom, vamos lá, contextualizando que tem gente que às vezes não sabe o que é um CDB. CDB é um certificado de depósito bancário. Então, o que é o CDB? Quando você vai lá na corretora, ou você vai mesmo no banco e você adquire um CDB, você aplica num CDB, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o banco. Sim, você está emprestando, você saiu da posição de quem pega empréstimo para a posição de quem dá o dinheiro para que ele empreste para outras... Você oferece o dinheiro para que ele empreste para outras pessoas. Tá vendo que não tem nada a ver com números, né? Você não precisa saber de matemática financeira para entender isso, que você está emprestando o seu dinheiro para um banco. E o que o banco faz com esse dinheiro que ele pega? Ele empresta para pessoas que estão precisando de dinheiro. Assim como eu um dia já precisei. Quando você usa o seu cheque especial, quando você usa o seu... você pega um empréstimo no banco, é com esses recursos que o banco empresta. Porque o banco ele não gera dinheiro do nada, né? Ele precisa desses recursos que ficam lá no banco para poder emprestar para as outras pessoas. E onde que o banco ganha? Ele pega emprestado com você por 5% ao ano e empresta a 15%. É assim que ele ganha dinheiro. Essa é a mágica dos bancos que ganham dinheiro. Isso, gente, é no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não é sacanagem, mas é spread bancários, que é essa diferença entre o quanto ele pega emprestado e o quanto ele empresta, se chama spread bancário, e é por isso que o banco faz dinheiro com empréstimos, né? Então, a melhor posição que você tem que ter é de quem oferece dinheiro para o banco emprestar, né? Aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma LCI, a LCI é uma letra de crédito imobiliário.
Quando você empresta o seu dinheiro para o banco, ele pega esse dinheiro e empresta para o setor imobiliário. Ou seja, para as pessoas poderem adquirir as casas próprias através de financiamento. Então, esse dinheiro ele tem um recurso, ele tem um direcionamento. E por que por exemplo, esse investimento é incentivado? Né? Ele não tem cobrança de imposto de renda. Porque é interessante para o governo que tanto o setor imobiliário quanto o setor agropecuário, né, o agronegócio, ele cresça. É importante para o governo, porque são duas bases muito grandes de sustentação do nosso produto interno bruto. Então, por isso que os investimentos em LCI, LCA, são isentos de imposto de renda. Então, entende que até agora eu não falei em nenhum momento a respeito de números. Eu estou explicando para vocês os conceitos, porque investimentos, gente, não é sobre números. É sobre você escolher corretamente aquilo que você quer para dentro da sua carteira de investimentos. Você entender no que você está investindo. Né? É lógico que, por consequência, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você analisar qual é a expectativa de rentabilidade que você vai ter, né? E quando você fala, por exemplo, do mercado de ações, o que elas são? Elas são um pequeno pedaço de uma empresa. Então, como é que você entende o mercado de ações sem ter aquele pânico, sem achar que é um negócio de outro mundo? Simples. Você decide ser sócio de uma empresa com a qual você acredita que é uma boa empresa. Por exemplo, você é cliente de uma grande empresa de varejo, por exemplo, a Magalu. E você super bem atendido, tanto na loja física quanto no digital. Os preços são bons, você tem um ótimo prazo de entrega, tudo dando certo. E aí você fala assim, nossa, mas por que não, né? Por que não ser sócio da Magazine Luiza? E aí você vai lá e olha se a Magazine Luiza está lá entre as ações disponíveis na Bolsa de Valores e resolve investir na empresa. Só que a partir do momento que você resolve investir na empresa, é a mesma coisa que você resolver investir numa empresa no mundo real, né? Você tem o ônus e o bônus. O bônus é, a empresa cresceu, a empresa teve lucro, ela vai te pagar os dividendos. A empresa foi para o buraco, você vai para o buraco também, todo o seu investimento vai para o buraco também. Então, não é definitivamente uma análise só se a ação está barata ou se a ação está cara, se paga dividendos, se não paga dividendos. É muito mais abrangente, mas não é complicado. Você consegue entender quais são os instrumentos disponíveis no mercado, você consegue entender quais são os investimentos disponíveis no mercado, sem ser uma coisa assim, nossa senhora, eu não entendo nada disso, eu vou me perder, eu vou perder dinheiro. Não, tem como ser muito mais simples, muito mais tranquilo, muito mais recompensador, né? Você só precisa entender um pouquinho do que você está fazendo. Outro exemplo de investimentos, fundos imobiliários. O brasileiro adora imóveis, né? Tá no DNA do brasileiro, compra de imóveis. Todo mundo tem aquele sonho da casa própria. Todo mundo não, né? A grande maioria das pessoas tem aquele sonho da casa própria. Todo mundo tem aquele tio que tem um monte de imóveis lá alugados, né? Porque acredita que aquilo lá é a fonte mesmo da aposentadoria dele, da riqueza dele, e tá tudo bem. O que são os fundos imobiliários? É uma oportunidade que você tem de ter uma pequena parte de um imóvel ou de vários imóveis, né, grandes, com bons inquilinos, sendo mantidos e sendo cuidados por uma equipe de gestão que sabe o que está fazendo. Então, em vez de você pegar o seu dinheiro... Gente, lógico que eu estou aqui dando exemplos. Eu não estou falando para você vender o seu apartamento ou vender a sua casa e, enfim, investir em fundos imobiliários. Eu só estou explicando o contexto, tá? Então, por exemplo, você tem um dinheiro.
Aí quando você vai fazer uma análise, né, por que não pensar em investir um pouco em fundos imobiliários em vez de comprar um imóvel em que você vai ter que pagar o IPTU, você vai ter que cuidar da manutenção. Se o inquilino ele desapareceu, ele resolver ficar no seu imóvel sem pagar, você vai ter dor de cabeça, sempre tem algum problema acontecendo dentro do imóvel, é uma pintura que precisa fazer, é uma torneira que estourou. Aqui em casa, outro dia, a gente estourou a torneira, quase que a casa inunda. E quando você investe em fundos imobiliários, você tem um pedacinho de um shopping, você tem um pedacinho de um galpão logístico que aluga para as lojas americanas, por exemplo. Você tem um pedacinho de um escritório onde está o Google, né? Então, você tem a chance... Se você fosse comprar um imóvel, você ia conseguir alugar para o Google? Muito improvável que isso aconteça, mesmo que o seu imóvel seja, né, que você tenha investido milhões nesse imóvel, né? Então, de novo, eu não estou falando em números, eu estou falando em contexto, eu estou explicando para vocês o que é o mercado de investimentos, as possibilidades que existem dentro do mercado de investimentos, e você consegue, cognitivamente, você consegue entender, né? Você não precisa se desesperar, não precisa ter medo de investir. Porque a partir do momento que você enxerga o mercado de investimentos, né, as possibilidades de investimentos que você enxerga como números, muito provavelmente você vai paralisar e vai sair correndo e não vai conseguir, não vai voltar. Porque isso daí é uma proteção mesmo, natural, isso é antropológico, né? Quando nós nos vemos em frente a alguma coisa que nós temos medo, quais são as reações que nós podemos ter? Ou a gente corre, ou a gente luta, ou a gente se finge de morto. Então, nenhuma dessas opções é boa se você se vê diante das possibilidades de investimento com medo. Não tenha medo, né? Tenha cautela, é diferente. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender o contexto, assim como eu expliquei. Renda fixa é um mercado de empréstimos. Você está emprestando seu dinheiro para alguém e esse alguém vai te retornar esse dinheiro mais uns juros, porque ele ficou com seu dinheiro parado durante um tempo. A mesma coisa, ações e fundos imobiliários, é renda variável. Por quê? Porque você não tem como controlar como é que vai ser o mercado imobiliário. Da mesma forma que quando você compra um imóvel, você não sabe se você vai conseguir vender ele rapidamente, se você vai conseguir alugar ele rapidamente. Eu mesma estou com um imóvel parado há 6 meses que eu estou tentando vender e eu não consigo. Então, e quando você pensa no mercado de ações, por exemplo, você não tem como prever se vai ter uma pandemia, se a empresa vai vender, não vai vender, se vai explodir uma plataforma lá da Petrobras, mas assim, você tem como entender aonde que você está se metendo. E aí, às vezes, muita gente fala assim, nossa, eu vou investir o meu dinheiro, o meu negócio próprio, vou abrir um food truck, né? Ou vou abrir uma loja de paletas mexicanas, que foi uma época que tinha uma febre aqui em São Paulo de paletas mexicanas. Mas na Bolsa? Tá louco? Você acha que eu vou investir na Bolsa? Gente, empreender é o maior risco que existe. É ainda mais um país complexo como é o Brasil. Então, quando você pensa em investir na Bolsa de Valores, seja em fundos imobiliários, seja em ações, você está deixando na mão de quem sabe o que está fazendo, tocar uma empresa e tocar um fundo imobiliário, né? Está na mão de gestores que sabem, que conhecem aquele mercado. É um risco muito menor do que você ir lá e abrir o seu food truck. Bom, agora vocês já entenderam o contexto. Todo mundo já perdeu o medo de investir, eu espero que tenha perdido o medo de investir. E mesmo que ainda tenha medo, gente, continua acompanhando aqui, acompanha os posts que eu faço, entra no grupo do Telegram,
É de graça, todos os dias eu coloco alguma informação importante lá, ou eu coloco um áudio explicando alguma coisa. Você consegue se alimentar de informações para tomar as suas decisões de forma mais correta, né? Da forma mais segura possível. Conte, isso é importante, né? Que você tenha essa rede de apoio, porque a maioria das pessoas vai falar sobre investimentos, né, em casa ou na roda de amigos, ninguém nem sabe do que você está falando. Então, até que você se sinta seguro para você entender o que você está falando e começar a distribuir esse conhecimento, conte com essa rede de apoio, né? Vai lá no grupo, coloca suas dúvidas, que serão sempre bem-vindas, e eu sempre me comprometo a responder as dúvidas o mais rápido possível. Bom, até agora eu contextualizei para vocês que investimentos não são números. Definitivamente você não tem que considerar os investimentos como algo que você tenha que ter medo. É algo que faz parte de uma mudança de patamar, tá? A partir do momento que você começa a investir, começa a usar o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro para trabalhar ao seu favor, quando você entende que você pode emprestar e não pegar emprestado, tudo muda, né? As coisas começam a criar uma outra dimensão dentro da sua vida financeira, né? Mas a vida financeira e os investimentos, eles não se limitam única e exclusivamente aos investimentos formais, como, por exemplo, os que eu citei agora, né? Investimentos não são só CDBs, LCIs, LCAs, ações, fundos imobiliários. Os investimentos, eles vão muito além disso. E uma das coisas que eu costumo falar bastante para os meus alunos, né, para as pessoas que eu dou a mentoria, é que o primeiro investimento que você deveria fazer na sua vida é em você mesmo. Sim, em você mesmo. E como é que eu faço investimentos em mim mesma? Em mim mesmo, Priscila? Se desenvolvendo para que você consiga, através do seu desenvolvimento pessoal, você conseguir escalar outros níveis de carreira ou outros níveis de geração de renda, né? Através do desenvolvimento pessoal. E o que é desenvolvimento pessoal? São cursos, são workshops, são MBAs ou pós-graduações, qualquer tipo de estudo que você, ou até mesmo algumas horas que você dedique da sua semana para estudar conteúdos gratuitos na internet. Gente, a internet hoje, ela possibilita que as pessoas tenham a oportunidade de crescer muito. Então, em vez de ficar vendo Instagram de fofoca, em vez de ficar vendo a parte das desgraças lá que tem no G1, em vez de ficar vendo canal de YouTube que não te agrega em nada, por que não escolher algum assunto que te interessa, algum assunto que você já sente que é aquilo que você gostaria de fazer e se aprofundar nisso? Por que isso funciona? Eu vou até contar a minha história para vocês, né? Eu tive, né, um trauma muito grande, porque eu fiquei um ano inteiro desempregada, lá nos anos 2010. Né? Em 2010, eu cheguei a ficar um ano desempregada. E com essa experiência de ficar um ano inteiro sem trabalho, sem renda, aquilo me acendeu várias luzes, né, amarelas na minha vida financeira, e eu cheguei à conclusão que realmente eu tinha que fazer alguma coisa para buscar uma renda extra. E muitas vezes eu procurei no Google, sabe assim, gente, que renda extra? O que eu posso fazer de renda extra? Eu não sei nada, eu não sei fazer nada. A gente sempre tem essa percepção, assim, nossa, eu não sei fazer nada, só sei fazer o que eu faço hoje no meu dia de trabalho, né? Então, por exemplo, se você é personal, eu só sei dar aula, eu sou, né, se você é médico, eu só sei operar, eu só sei clinicar. E, na verdade, todo mundo tem algum outro talento.
mas talvez ele não esteja desenvolvido, ou você nem parou para pensar nisso. Então, quando você pensa em investir em você, eu acho que antes até de começar a investir em cursos, em workshops, etc., loucamente, aí tem gente que sai gastando um monte de curso, primeiro, pensa com a mentalidade do Ikigai. Vocês já ouviram falar do Ikigai? Ikigai na verdade, eu tenho um livro, né, que se chama Ikigai, mas foi uma pesquisa que foi feita na ilha de Okinawa, no Japão, onde as pessoas, elas têm, comprovadamente, elas são pessoas muito felizes no que elas fazem, muito felizes com o trabalho delas. E aí isso gerou, lógico, uma curiosidade, né? Nossa, como é que todo mundo é feliz lá trabalhando? E também tem uma coisa, né, gente? Culturalmente, o trabalho no Japão, ele vem antes da família, ele vem antes da saúde, ele vem antes de um monte de coisa. Só abrindo parênteses aqui, fechando. Mas essas pessoas, elas são genuinamente felizes com o trabalho delas. E aí chegou-se a uma conclusão, né, de que o que eles conseguem fazer? Eles têm 4 círculos, né, que eles analisam e que eles se interseccionam, né? Esses 4 círculos, eles estão interseccionado com o outro. Então, o primeiro círculo, quando você analisa, eu quero saber qual é o meu Ikigai, né? O que é o meu propósito, o que eu gostaria de fazer, assim, que eu amaria fazer. Então, a primeira coisa é aquilo que você ama fazer e que você faria até de graça. A segunda coisa é o que as pessoas falam para você e que você acha que você faz muito bem. A terceira coisa é aquilo que você acha que você seria pago para fazer. E a quarta é algo que faz um impacto na sua vida, na vida de outras pessoas. Quando você junta esses 4 círculos, você começa a entender que as coisas se juntam e você fala assim, caramba, é isso que eu posso fazer para conseguir uma renda extra. E foi assim comigo. Não foi, eu descobri o Ikigai depois, tá? Mas eu me dei conta, quando eu li, eu falei assim, gente, é isso mesmo. Porque, por exemplo, eu amo ensinar as pessoas alguma coisa. Nunca fui professora, mas eu amo ensinar alguma coisa para as pessoas. Eu sou super estudiosa, eu gosto de aprender e repassar conhecimento. E as pessoas me falavam isso. Sempre me falaram isso, mas eu nunca me liguei nisso, né? Eu descobri que eu consigo vender esse conhecimento, né? Comecei a vender através das mentorias. E, em último lugar, eu consigo causar impacto na vida das pessoas. Porque a partir do momento que eu ensino para elas como é que elas podem investir com segurança, com consciência, sem ficar dependendo de dica de qualquer pessoa, que ela mesma toma as rédeas da vida financeira e resolve os investimentos, aí que caiu a ficha. Eu falei assim, gente, eu descobri o meu Ikigai. Não, é porque se fala em propósito, é uma palavra meio batida, assim, né? Mas é isso, né? E aí eu comecei a fazer como renda extra. E hoje é o que eu tenho como renda extra e é o que me ajuda a fazer mais aportes ainda. E eu investi, a partir do momento que eu descobri isso, o que eu fiz? Comecei a investir nisso. Então, eu comecei a fazer vários cursos para entender a metodologia de outras pessoas e juntar e formar a minha própria metodologia. Comecei a me aprofundar mais em investimentos. E aí, estou aqui, dividindo isso com vocês. Entende? Lógico, gente, não foi um negócio assim, pronto, eu comecei, né? É um processo. Mas se você não começar, pelo menos, a entender esse processo, dificilmente você vai chegar a uma conclusão como eu cheguei. E eu tenho outros exemplos. Eu tenho um exemplo de um aluno, o Tiago, que ele falava, Priscila, não tenho ideia do que eu posso fazer de renda extra, porque assim, eu já tenho 2 empregos, eu não quero perder tempo com a minha família, né? Perder tempo não, né? Deixar de ter tempo com a minha família para poder fazer renda extra, mas eu queria tanto investir mais, eu não sei de onde que eu tiro, tal. E eu falei assim, Tiago, pensa nisso, pensa nessa questão do Ikigai e tal. E ele
conseguiu, ele deu um estalo. Uma coisa que ele adora fazer é viajar. E aí ele começou a buscar coisas que fossem relacionadas com viagem, e ele caiu no mundo das milhas. Hoje ele é vendedor de milha, milheiro, o pessoal chama de milheiro, né? E ele está fazendo uma super renda extra com isso. De dentro de casa, ele não precisa virar Uber, né? Não precisa fazer bolo, brigadeiro para vender, que coisas que de repente não tem nada a ver com a pessoa. Então, é uma questão de autoconhecimento, de você entender, né, essa questão do que faz diferença, no que você poderia fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Então, é super interessante. Depois, gente, eu vou até colocar nos stories o Ikigai, o conceito e tal, porque é muito legal e eu super recomendo, né? Então, assim, é um processo que você pode começar a aplicar na sua vida, que você pode começar a entender. Isso, gente, é atemporal. Não importa que idade que você tenha, não importa se você está começando, se você não tem, se você não sabe nem por onde começar, se você não tem experiência de carreira, se você nunca trabalhou no mundo corporativo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender a si mesmo e entender o que você pode oferecer para a sociedade e receber por isso em troca, porque não tem nada de errado com isso. Então, assim, eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa, porque às vezes as pessoas pensam nos investimentos só como algo frio, uma coisa super calculista, assim, e não é, né? E a partir do momento que você consegue entender essas coisas, você se transforma, você consegue se transformar, você consegue começar a ter mais dinheiro para você poder investir, você consegue estudar mais também sobre investimentos, você consegue pagar um curso sobre investimentos, se você quiser se aprofundar, né? E aí você vai, aos poucos, modificando totalmente a sua vida. Porque a gente tem o costume, né, de pensar na nossa vida como um gaveteiro, né? Como aquelas a gaveta da meia calcinha e cueca, né? A primeira, a gaveta das camisetas, a gaveta da calça, tal. Então, é a gaveta da vida financeira, é a gaveta da saúde, é a gaveta do emocional. E não, gente. É tudo junto e misturado, é tudo em cabide, não tá separado em gaveta, né? Então, a partir do momento que você se sente mais realizado profissionalmente, que você investe em você profissionalmente, que você faz a diferença na vida das pessoas, você começa a fazer mais renda e, consequentemente, você pode investir mais. Então, entende que é uma coisa que está totalmente interligada? Né? Que não lógico que não existe uma fórmula mágica para isso, mas existe uma questão de você não olhar só para a caixinha da vida financeira, a caixinha dos investimentos, porque se você olha só para essa caixinha, você só vai ver números, e muitas vezes os números assustam, né? Como eu já expliquei. Então, eu realmente penso que vocês deveriam considerar isso, né? São 3 passos. Então, você investe em você para você fazer renda, né? Aí você faz mais renda e evolui. E você, com mais renda, você investe mais. Porque se alguém me pergunta se eu tenho R$100 só por mês para investir, invisto em mim ou invisto no mercado financeiro? Investe você. Investe você. Porque aí você vai conseguir ter mais renda para você poder investir mais, certo? Então, esse era o meu recado para vocês hoje. Eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários. A Elaine falou, somos 2, eu também amo ensinar, Pri. Legal, Elaine. Sorte nossa que você descobriu o seu Ikigai. Aprendemos muito com você. Obrigada. A Ana, de pleno acordo, seu esforço e estudos fazem a diferença na vida de muitas pessoas e nós agradecemos. Não ser acomodada é um bom passo nesse processo. Sim, Ana, obrigada. E realmente, o comodismo, né? A gente, você se deixar levar pelo menor esforço, a lei do menor esforço. Gente, é péssimo isso, né? Porque é lógico que tudo isso que eu estou falando demanda esforço. Não é uma coisa que você simplesmente
começa a fazer e da noite para o dia você tem resultado. Até como exemplo da minha trajetória mesmo. Gente, eu levei um monte de não na cara quando eu comecei a ver esse negócio, a pensar nessa questão da mentoria financeira. Tanto que eu comecei atendendo de graça. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria tanto fazer e que eu achava tão importante que eu fazia de graça, né? E aí, com esses atendimentos de graça, eu acabei ganhando força, eu ganhei musculatura, eu ganhei mais conhecimento ainda, fui lá sair do campo das ideias e fui para o campo de batalha mesmo, e entendi um monte de coisa, e é por isso que hoje eu consigo, né, trazer esse conteúdo aqui para vocês. Foi através de tentativa e erro, né? E o esforço, muitas vezes, lógico que você se sente desanimado, fala assim, ai, nossa, será que tem alguém? Por exemplo, tá numa live, não tem ninguém. Cara, não importa. Se você estiver impactando a vida de uma pessoa, já é mais do que suficiente. Você já está fazendo a sua parte, né? E o resto, você fazer renda com isso, é consequência, né? Vem depois, vem como consequência do seu esforço, né? É um processo, é um passo a passo, é uma caminhada, não é uma maratona, né? Você vai pouco a pouco crescendo e se desenvolvendo. Certo, gente? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Não tenham medo de investir, não é sobre números, é sobre você se inserir num contexto, você entender o que é, no que você quer investir, que impacto você quer causar na sociedade e começar a investir de forma consciente, com segurança, de forma que você saiba o que você está fazendo e tome definitivamente as rédeas da sua vida financeira aqui, ó, na sua mão. Só depende de você.